O Código de Defesa do Consumidor completa 21 anos com um dado curioso. Embora os brasileiros conheçam os seus direitos, eles preferem não reclamar. Ou porque não acreditam numa solução satisfatória, ou simplesmente porque têm vergonha de reclamar. Os dados estão numa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre as relações de consumo no Brasil. Desde a aprovação do Código, mais de 50 milhões de brasileiros entraram no mercado de crédito. Segundo a pesquisa, esse é um consumidor, em sua maioria, com baixa escolaridade e menos acesso a informações. Para falar sobre isso, está aqui conosco o deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo. Ele é o novo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Bom mandato para o senhor. Obrigado. E boa presidência nessa Câmara, que não é fácil nessa Comissão de Defesa do Consumidor. É verdade. Esse código aponta, essa pesquisa do IBGE aponta esse dado curioso. O brasileiro não reclama? Como é que se faz para incentivar o cidadão? Isso é uma tarefa que eu acho que nós temos que ter na comissão, né? Mas, na verdade, o grande salto que se deu, o crescimento do país colocou uma grande gama da população numa outra faixa de consumo. Esse pessoal que não tinha o poder aquisitivo para estar consumindo, que veio para essa faixa agora, não tem a cultura de saber até quais são os seus direitos, não é? E nós temos um problema sério também no nosso Código de Defesa do Consumidor, porque, apesar de todos os institutos e entidades que cuidam da defesa do consumidor lá na ponta, nós temos que ter uma agilidade num procedimento aqui que eu estou preocupado e vou querer tratar disso com muita rapidez e agilidade. Ou seja, você tem o código vai lá, aperta as empresas que não atendem aquilo que foi determinado, né? São multadas e essas multas não aparecem, né? Nós estamos correndo o risco do nosso código... As multas não são efetivamente cobradas, é isso? Não, elas são cobradas, mas não são pagas, porque existem vários procedimentos administrativos, e por enquanto ainda estão no administrativo, e depois vão ao judiciário, que deixam esse povo à vontade e nada acontece. Ou seja, o código acaba caindo num certo descrédito para o consumidor e para a sociedade. Eu vou lá e reclamo, essa empresa é multada porque não cumpre com as suas obrigações. Não paga a multa? Que confusão é essa? Que código é esse? Como é que isso funciona? Né? Então, eu acho que a Câmara dos Deputados e o próprio Congresso Nacional tem um papel importante neste momento, que é de tratar como é que nós vamos efetivar a cobrança dessas multas e quais são outros procedimentos que nós podemos tomar no sentido de exigir dessas empresas o cumprimento do código, até na sua maioridade, 21 anos que está se fazendo agora, para que o código seja respeitado efetivamente, né? Não adianta você pegar o código, pegar a empresa média, empresa pequena e fazer com que ela cumpra, né? Essas cumprem por medo, né? As grandes empresas, os grandes bancos, é que nós temos que tratar de resolver essa situação para que efetivamente eles cumpram com o Código de Defesa do Consumidor do Brasil, que é um dos mais modernos do mundo, né? Nós não precisamos fazer mais leis, não precisamos agregar determinados aspectos, sim, nós vamos até debater um pouco sobre isso. Mas no bojo, no conjunto do código, o conjunto do código é absolutamente moderno, é muito bom. É considerado um código muito bom no mundo todo. Muito bom. Agora, nós precisamos fazer cumprir, né? Agora, deputado, por que não se cumpre? Uma das críticas que se faz é que os PROCONs, eles não têm autonomia, eles não têm o poder que deveria ter. Então, acaba que as empresas jogam na preguiça, na indisposição ou até na falta mesmo de confiança de que vai ter uma solução do consumidor e em busca do seu direito na justiça. Eu acho que o país tem um problema crônico que não é só com referência ao Código de Defesa do Consumidor, né? O Brasil tem uma infinidade de leis de proteção à sociedade que na hora do cumprimento dessa legislação a situação fica frouxa. No Brasil falta fiscalização, né? Não só com referência ao Código de Defesa do Consumidor, em tudo, né? Você cria a lei e o Estado é incompetente para fiscalizar. Nós temos que ter um mecanismo efetivo de fiscalização, senão não adianta ter lei, né? As pessoas não cumprem, apostam no não cumprimento. Então, eu acho que também tem que se tratar, aí o Congresso Nacional, num outro momento, tem que tratar de como é que nós vamos penalizar efetivamente aqueles que não cumprem com as leis no país, né? Eu acho que essa questão do código tem que estar no conjunto dessa nova legislação de penalizar.
Não é? A pena Quer dizer, tem que não ser é uma dura. reforma específica no Código. Nesse caso, eu acho que nós temos que tratar no conjunto das leis. Não é? Você cria uma lei que pune o sujeito com cadeia de 3 meses a 1 ano, ele vai apostar naquele troço de trabalho comunitário, de dar cesta básica, portanto, ele vai estar livre da penalidade, porque da cesta básica e trabalho comunitário ninguém cumpre, ou a cesta até se dá, e continua fazendo a falcatrua, continua agindo de má fé. Eu acho que nós temos que ter uma punição mais rigorosa no país. Eu seria até extremista em dizer a cadeia tem que funcionar. Não é? A prisão tem que funcionar. Algumas vezes não é o único jeito. Porque ou o sujeito se enquadra, ou não adianta a gente ficar aqui no parlamento fazendo lei. Não é? Porque o Estado, repito, ele é absolutamente incompetente na fiscalização em todos os aspectos. Né? Isso é um grande problema do país, que o Congresso Nacional tem que pensar. Agora, deputado, o senhor como presidente da comissão, como é que o senhor vai trabalhar junto com uma comissão que já existe lá no Senado também, que está tratando desse assunto, que tem até uma proposta, já 2 propostas. Uma é sobre o comércio eletrônico, a regulação desse comércio eletrônico, e a outra... São 2 pontos. A outra é o superendividamento, porque, na verdade, o consumidor está muito endividado, especialmente depois que aconteceu o consignado. O crédito consignado hoje é considerado um problema. Facilita a vida, né? Facilita, mas complica a vida do consumidor. Como é que o senhor vai agir dentro da comissão e junto com o pessoal que está trabalhando lá no Senado? Olha, na verdade, o presidente Sarney, ele convidou algumas pessoas que já participaram da elaboração do Código. O Dr. Benjamin é um deles, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, para cuidar, e o que eu vou trabalhar é no sentido de não ter reforma nenhuma de código. Nós vamos atualizar o código para inserir essas coisas que, à época, há 21 anos atrás, não tinha visibilidade. Como o comércio eletrônico, por exemplo. Que é o comércio eletrônico. É o mais novo. E mesmo assim, nós já falamos até um pouco sobre isso, essa gama de pessoas que vieram para o consumo agora, não é? Que além de você ter que criar a proteção, entre aspas, né? Porque ninguém vai querer aqui mandar na vida das pessoas, muito pelo contrário. Nós estamos vislumbrando algumas situações onde o consumidor está sendo induzido a se endividar e nós temos que pelo menos fazer o alerta, dizer, olha, cuidado com isso aqui, que você pode estar entrando num buraco sem fundo. Não é? Então, eu acho que isso é modernização do código. Não é? Eu acho que a questão do comércio eletrônico, por exemplo, não é? Hoje existe uma situação que você não acredita. Os nossos telespectadores vão cair de costas aqui agora. A turma está entrando para fazer compra no comércio eletrônico para não pagar imposto. A nação está perdendo com isso. Você compra lá fora, você entra na internet, faz a compra lá fora. O sujeito, a empresa que te vendeu... A empresa que vende que está tentando esse mecanismo. Entrega na tua casa... E ela vem com nota nada, vem com tal de um recibinho de entrega, aquelas coisas meio esculhambadas. O sujeito, o tal da lei do Gerson, o Gerson, que não gosta nem que fale muito sobre isso, não é? É uma injustiça com o Gerson. É verdade, é verdade. Ele acaba levando vantagem, então ele não vai querer pagar os 60% de imposto, que vem sobre... qualquer equipamento, quer dizer, exige uma regulação mesmo, deputado, não tem jeito. Nós temos que estar de olho nisso. Agora, deputado, o nosso tempo, infelizmente, é curto nesse programa. Eu queria que o senhor falasse, para a gente encerrar aqui, numa das bandeiras do seu partido, o Partido Verde, que é exatamente incentivar o consumo sustentável. Exato. O que é que significa isso e como é que isso pode estar no Código? Isso fez parte da minha fala na posse na comissão. Né? Quer dizer, o endividamento sustentável significa... o desenvolvimento sustentável. Né? Ou seja, eu posso fazer aquilo de acordo com o meu tamanho, de acordo com a minha perna. Né? Isso tem que ser tratado com muita seriedade. Você pega, por exemplo, muito rapidamente, um cartão de um supermercado para esse pessoal que mudou de faixa de consumo e dá na mão dele. Ele vai no supermercado, ele pode gastar R$250, R$300 naquela compra, que é a compra básica do mês naquele supermercado. Como ele tem esse diabo desse cartão, ele vai começar a andar por ali... E ele começou a virar consumidor efetivo agora. Ele olha cada coisa linda, ele fala assim, eu tenho esse cartãozinho aqui, eu ia gastar 300, mas eu vou gastar 400, porque 100 eu vou comprar o chocolatinho, eu vou comprar não sei o quê, e 100 ele vai ficar pendurado. E aí vem os juros embutidos. E no mês que vem ele fica com mais 100 pendurado. Você sabe quanto é o juros de um cartão de supermercado? Você tem ideia? 548% ao ano.
548% ao ano. Isso é uma verdadeira esculhambação. Nós temos que tratar disso. O cara tem que ter o direito a consumir. Mas o supermercado, o banco também está metido nisso, vai ter que fazer uma campanha institucional para dizer cuidado com o seu endividamento. Eu lancei esse desafio outro dia, inclusive a semana passada, para o pessoal que representa os bancos. Eu falei, eu quero ver vocês terem coragem, porque eles dizem o seguinte, nós concordamos com isso, nós temos que ter uma campanha institucional para dizer que cuidado com o seu endividamento, porque também não interessa para eles o endividamento que a pessoa não pode pagar. Né? Vai à falência aí, você que paga em dia, o outro que paga em dia, está pagando a conta desse sujeito que foi induzido a comprar e não pode pagar em dia. Ele foi estimulado. Não é? O subconsciente do sujeito que nunca pôde consumir está estimulado com aquilo. Isso, na verdade, deputado, é uma campanha mais de educação para o consumo. Mas quem tem que fazer isso é quem cobra 548% ao ano de juros. É o supermercado, é o banco. Isso eles vão ter que fazer, não tenha dúvida disso não. Né? É respeitar o consumidor. Não interessa o consumo exagerado, né? Não interessa o endividamento exagerado. Então, esse é o que eu estou propondo de... financiamento, endividamento sustentável. Você vai comprar, você vai poder comprar, mas você podendo pagar, porque se você comprar durante um ano e não pagar, é uma ilusão, porque o ano que vem você não compra mais, porque esse seu cartão não vai ter mais. Né? Isso, deputado, é realmente um problema grave e uma coisa muito importante se tentar modernizar muita gente aproveitando esse disso. código. Eu lhe agradeço a presença. Quero que o senhor volte aqui à TV Câmara para falar mais sobre esse assunto, que provavelmente vai estar aí na pauta do dia da comissão. Obrigada. Com certeza. Um grande abraço. E você que está em casa, um grande abraço e até a próxima edição do Palavra Aberta.